E aí, gravando essa reunião, eu consigo subir no YouTube e mandar o link para vocês no grupo do WhatsApp, tá? O grupo do WhatsApp, vocês estão ouvindo aí, tudo certo? Estou considerando que vocês estão ouvindo, por isso que eu estou falando pra caramba aqui, tá? Ok, estão ouvindo, tranquilo. Certo, e aí vocês têm liberdade aí para poder tirarem dúvidas, o que precisar comentar também no grupo do WhatsApp, relacionado à disciplina, vocês têm completa abertura para poder falarem aí, tá? A hora que vocês tiverem alguma dúvida, assim que eu puder, eu tento responder no WhatsApp. Se você quiser marcar algum horário de tira dúvidas, normalmente eu separo o horário da segunda-feira à tarde. Mas aí, se você mandar uma mensagem ali no grupo do WhatsApp, o interessante é que seja no grupo, porque a sua dúvida pode ser a dúvida de algum outro colega seu de disciplina. E aí é interessante que você mande ali no grupo para todo mundo ver mesmo a dúvida. Não existe dúvida boba, simples, você manda, pode ser a dúvida de um colega seu, e a gente tenta responder lá para todo mundo, tá? Então, bom, deixa eu começar a falar um pouquinho para vocês do que é equações diferenciais, tá? Bom, normalmente vocês estão acostumados com o que a gente chama de equações algébricas, que seriam equações do tipo x mais y igual a 2, e no caso um sistema de equações algébricas, quando você tem x mais 2y igual a 4. Então, isso aqui são equações algébricas, e nesse caso aqui você tem um sistema de equações algébricas, tá? Então, o que a gente está fazendo aqui nessa disciplina? A gente está tentando entender como é que a gente consegue resolver essas equações quando alguma dessas variáveis ela tem uma relação de taxa. Professor, que diabo é relação de taxa? É o que a gente chama de, por exemplo, dy dx. Ou seja, a variação de y em relação a x. Um exemplo muito claro que vocês conseguem entender bem fisicamente é o que a gente chama de velocidade. Velocidade, vocês aprenderam lá no ensino médio, é a taxa de variação do espaço em relação ao tempo. Isso aqui está de maneira discreta, mas quando a gente pensa, então, numa maneira contínua, a gente tem ds, dt. Ou seja, a variação do espaço em relação ao tempo. Isso daqui é uma relação de taxa, por exemplo. Então, quando você está querendo calcular a velocidade final de um corpo que está caindo, por exemplo, um paraquedista, né? A gente tem esse exemplo clássico aqui em equações diferenciais, que é o paraquedista aqui com seu paraquedazinhos abertos. E aí você sabe que está atuando sobre o paraquedista uma força peso e uma força contrária, que é uma força de arraste. Essa força de arraste devido ao atrito do paraquedas com o ar, ok? Então, no balanço de forças, você vai ver, então, que a força resultante vai ser, então, a força peso menos a força de arraste. Isso daqui vai ter que ser igual a massa vezes a aceleração. Física básica aí, do jeito que a gente entende, tá? Bom, se isso daqui é massa vezes aceleração, e a gente sabe que a aceleração é a variação da velocidade com o tempo, a gente tem uma relação aqui, então, da equação diferencial, dado pelo equilíbrio de forças, pelo balanço de forças. Então, isso daqui é o que a gente chama de equação diferencial. E o objetivo da disciplina é a gente entender quais são as técnicas que a gente tem para poder resolver essa equação diferencial. Então, eu vou ficar muito feliz aqui com essa disciplina se vocês conseguirem resolver equações diferenciais que normalmente são encontradas em problemas de engenharia, tá? Então, isso daqui é uma equação diferencial. E aí, o que a gente vai ver são os diferentes métodos para se resolver essas equações diferenciais aqui na disciplina, ok? Eu vou tentar sempre fazer aplicações a problemas simples de engenharia. Eu sei que alguns de vocês aí estão entre o quarto e o quinto semestre aí do curso de vocês. E aí a gente precisa tá no nível de física que vocês entendem, que vocês conseguem aplicar, ok? Vocês têm alguma dúvida?
Isso daqui é basicamente o que é a teoria de equações diferenciais, o que a gente vai ver durante todo esse semestre. E aí eu sei que... Deixa eu ver aqui o chat. Tudo tranquilo, ok. Então, o que eu sei que preocupa vocês normalmente é a questão de avaliações, né? Bom, a gente tem dois tipos de avaliação aqui nessa disciplina. A gente tem uma avaliação contínua, que é o que a gente faz aqui toda a aula. Então, toda a aula eu vou ter que passar para vocês uma lista de exercícios. E a gente vai ter duas avaliações escritas. Então, essas listas de exercícios eu posso mandar para vocês tanto no Google Forms. Google Forms é a forma mais fácil de eu conseguir corrigir e dar um feedback para vocês, tá? Então, vai ter alguma alternativa ali para você marcar, e ele já vai te dar uma informação de qual é a resposta correta, ou então tem alguma coisa para você escrever, tirar uma foto e mandar nesse Google Forms, para poder eu conseguir ver aqui fácil e te mandar um feedback, tá? Então, normalmente isso aqui vai ser um Google Forms ou uma lista mesmo escrita no SIGA, tá? Falando em SIGA, deixa eu queria mandar para vocês verem como é que tá o SIGA, para vocês irem entendendo aqui o que a gente está fazendo, tá? Esse aqui é o SIGA da nossa disciplina. Então, aqui tem a maior parte dos tópicos do que a gente vai vendo. Então, cada tópico relacionado a cada ponto desse, eu vou colocar os materiais aqui, tá? E aí aqui você vai conseguir encontrar as notas de aula referente a esse tópico. Essas datas aqui estão só para organizar mesmo, mas o que a gente vai seguir é essa sequência, tá bom? Então, vou mandar para vocês aí no grupo do WhatsApp o livro-texto da gente, é o livro de equações diferenciais, que é o que a gente usa todo ano, mas a gente vai seguir mesmo, é esse plano de disciplina que está aqui, tá? E aí aqui a gente vai combinar direitinho as datas de avaliação, a gente tem algumas datas já previstas de quando é que vão ocorrer as avaliações. Deixa eu abrir para vocês aqui. Ok, então, bom, a previsão é que a gente tenha a primeira avaliação no dia 5 de julho, ok? E a segunda no finalzinho do mês de agosto, ok? A AF, a avaliação final, é para ser dia 6 de setembro. Então, essas datas aqui são algumas datas do que a gente vai... Mas a gente vai conversando para saber se vocês estão conseguindo acompanhar o conteúdo referente a cada avaliação, tá? E aí, quando a gente tiver conseguindo ter esse acompanhamento, aí a gente vai se falando, tudo bem? Bom, por favor, não façam segunda chamada, tá? É um direito de vocês têm que fazer esse requerimento diretamente ao chefe do departamento da engenharia química, e aí, mas não tem por que você fazer segunda chamada, se organize, tente aí ir acompanhando. Se você estiver doente, qualquer coisa, óbvio que você tem o direito de fazer segunda chamada, tá? Mas aí contribua aí para o bom decorrer da disciplina. A segunda chamada não é feita no horário da aula, é feita num outro horário a combinar, e essas são as datas estimadas iniciais, tá? Bom, basicamente isso. Vocês têm alguma dúvida? Ainda não, professor. Tranquilo. Ok. Aí, bom, eu sou da engenharia química, vocês devem ter visto aí, tenho mestrado e doutorado em engenharia química. Trabalhei sempre com a parte de energia, então, tanto na parte de métodos de recuperação avançada de petróleo, mas também trabalhei bastante com a questão de biodiesel, produção de combustíveis renováveis. Trabalho num laboratório de propriedades físicas de combustíveis e outros produtos relacionados a isso. E aí vou tentar aplicar para vocês aqui a questão de energias, a questão da física básica que a gente entende, tá?
Se vocês não têm nenhuma dúvida, hoje a aula é basicamente para a gente se apresentar, para vocês me conhecerem, saber como é que funciona aqui a dinâmica da disciplina, os canais, as coisas. Hoje eu já vou mandar um textozinho para vocês darem uma lida e tentarem se aplicar em alguns exercícios. E aí, qualquer dúvida, vocês podem falar comigo no grupo ou por e-mail, tá? O e-mail está no plano da disciplina, que assim que o departamento aprovar, eu consigo mandar para vocês, tá bom? A reunião vai ser hoje, então hoje mesmo eu devo mandar para vocês. Tranquilo, gente? Se vocês não têm nenhuma dúvida, basicamente é isso por hoje. A lista que eu vou mandar para vocês, normalmente eu vou começar a aula perguntando se vocês têm alguma dúvida sobre a lista. Se vocês não tiverem nenhuma dúvida, eu vou para o conteúdo normal. Se vocês quiserem que eu faça alguma questão da lista, eu vou resolver, faço a questão aqui com vocês, tiro as dúvidas e aí a gente vai para o conteúdo. Ok? Então, basicamente isso. Valeu aí. Bom?